Olá, tudo bem? Espero que você esteja em paz e que esses vídeos venham trazer um pouco de luz, né, sobre um tema tão importante como este que nós estamos abordando, sobre a escatologia. É um tema muito complexo, a gente sabe muito bem disso, mas assim, juntar todos os pontos desse quebra-cabeça e trazer um pouco de luz é realmente muito complicado de se fazer. Mas eu espero que nesse tempo que nós estamos juntos, você possa ter um pouco mais de entendimento sobre esse tema tão importante. Há muita coisa ainda mais para ser falado, para ser dito, mas é difícil trazer tudo junto com a complexidade que é. Então eu vou trazer hoje mais uma parte desse tema. Nós falamos do último vídeo que eu fiz sobre o papel da igreja nesse período, né? Onde Jesus, ele depois da morte e ressurreição dele, ascensão, abriu-se um novo tempo, que é o chamado tempo da graça, onde o papel da igreja é fundamental até o retorno de Cristo. A gente falou sobre esse papel da igreja. Eu queria trazer algo agora para vocês que traz um entendimento muito defendido dentro dos estudiosos de escatologia, que é o que se chama o período da igreja. E tem a ver com o período das 7 igrejas do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, o apóstolo João ele chama atenção, né, na visão, não o apóstolo João, mas Jesus na visão, ele traz para o apóstolo João algumas recomendações, orientações sobre 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas é a igreja de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas da Ásia, se a gente olhar no mapa, essas 7 igrejas elas estão como se fosse um círculo ali na região da Ásia, próximo aonde João ele ficou exilado, né, na ilha de Patmos. E essas 7 igrejas eram 7 igrejas realmente que existiam naquele período em que João ele estava preso. Havia ali um recado para essas 7 igrejas, porque cada uma delas tinha uma característica. E essa característica de cada uma dessas igrejas, além de trazer para aquele período algumas orientações, também traz para nós um sentido escatológico, ou seja, é como se fosse, cada igreja daquela fosse uma era da nossa igreja até o momento atual. Não sei se você me entende. A igreja de Éfeso era uma igreja que é considerada uma era apostólica. Era uma igreja que elas tinham grandes obras, trabalho, paciência. Se a gente lê lá em Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, Jesus ele traz algumas características dessa igreja. E essas características ela coincidem com a igreja apostólica. E na sequência, se a gente pegar a Esmina, a igreja de Esmirna, ela representa o segundo período da igreja na face da terra, que seria do ano 100 ao ano 316. A igreja de Éfeso seria um período do ano depois de Cristo até o ano 100, Esmirna do ano 100 até o ano 300.
onde a igreja ela sofreu uma grande perseguição. Muitos dos seus eram levados para arenas, muitos cristãos eram massacrados, né, pisoteados, mortos em arenas, muitos gladiaram entre si, colocavam grandes gladiadores lutando contra esses cristãos, e ali muitos aplaudiam tal, a morte, o massacre desses cristãos. Muitos eram acesos como tocha humana para iluminar a cidade. Então, cristãos sofreram muito, e Esmirna representa também um perfume, onde para ele soltar, exalar um perfume, uma planta era para ser amassada, né? Quanto mais amassada ali, ele exalava aquele perfume. Então, Esmirna representa essa era cristã, onde os cristãos foram muito perseguidos. Pérgamo representa uma era posterior a essa, seria do ano 300 até o ano 500 aproximadamente. Foi quando a igreja ela passou a ter o favor imperial. A igreja, nesse período, houve uma ascensão de Constantino, e Constantino ele era simpatizante do cristianismo. E ali, então, ele cessou aquelas perseguições ao cristianismo, aos cristãos, né? E ali começou a ter uma associação cristã com o império. E ali, com isso, acho que uma estratégia satânica, onde os cristãos acharam que estava tudo bem, as coisas tinham melhorado, iniciou então um processo de declínio da igreja. Foi quando a igreja passou a aceitar muitas coisas, pecados sendo introduzidos, ritos sendo introduzidos na igreja. Então houve uma contaminação do evangelho nesse período, e a igreja então que era anteriormente perseguida passou a ter um declínio muito forte. Foi nesse período da igreja de Pérgamo. Em seguida, a igreja de Tiatira, que era a Era Negra, considerada a Era Negra, ou seja, o que era pior se piorou mais ainda, porque ali foi decretado naquele período a autoridade universal. Essa autoridade universal passou a perseguir cruelmente os cristãos, né? E aí houve também uma corrupção doutrinária, um aumento dessa corrupção doutrinária na Idade Média. E esse período de 500 a 1500 foi considerado o período da igreja de Tiatira. Depois desse período de 1500, se a gente se lembrar, a gente lembra do tempo da Reforma. Foi quando se levantou Martinho Lutero, né, escreveu as teses lá na Igreja Católica, e houve assim um certo renovação do cristianismo. Martinho Lutero então lutou contra esses princípios que foram estipulados pela Igreja Católica ao cristianismo. E Martinho Lutero, então, ele trouxe à luz verdades bíblicas, porque na época muito pouca gente tinha acesso à Bíblia. Martinho Lutero, então, lendo a Bíblia, ele olhou que a salvação era pela graça e não por obras ou era pago. Terreno no céu, você não comprava a sua salvação. E antigamente se vendia isso pela igreja, a igreja vendia isso ao povo. Aqueles que eram portadores de doenças ou até eram cadeirantes e tal, eles teriam que pagar um preço maior, porque pelo entendimento deles, o pecado dele era muito maior, então o preço era maior para se obter a salvação. E aí Martinho Lutero, lendo Romanos,
enxergou que a salvação é pela graça, não por preço ou por obras. A salvação é a conquista de Jesus na cruz do Calvário. E aí a igreja de Sardes, ela é considerada essa igreja nesse período de reforma, do ano 1500 até o 1700. Depois vem a igreja de Filadélfia. Depois desse período, Martim Lutero, então, ele traduziu a Bíblia, inclusive do grego para o alemão, e passou então a se disseminar ainda mais a palavra no meio do povo. Mas do ano 1700 até o ano 1900 é considerada a era das missões modernas. A igreja de Filadélfia seria a igreja verdadeira dos últimos dias, a igreja que expandiu o evangelho, que procurou lançar-se em missões. A face da terra passou a ser tão inundada com missões, com um cristianismo crescente. E aí a igreja ela teve um papel fundamental na disseminação do evangelho. E aí nós vemos a última parte da igreja, que seria a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era a igreja apóstata. Essa igreja, como período, ela iniciou-se em 1900 e está vindo até a igreja, a época atual. E ela vai ir até o período em que o anticristo se levantará sobre a terra. Então essa igreja Laodiceia, meus queridos, nós estamos no último período da igreja na face da terra. Se nós olharmos tudo que nós estudamos até agora, inclusive essa igreja apóstata aqui é uma igreja corrompida, uma igreja que se diz que é rica, e na realidade a palavra lá em Apocalipse 3, do versículo 14 ao 22, a gente vai ler lá que a igreja, na verdade, ela se entende como rica. Na realidade, ela é uma igreja pobre. A palavra diz que ela é pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. Depois você confere lá, eu não vou ler porque senão vai estender-se muito o vídeo. Uma igreja em que ela começa então a colocar em xeque os valores do cristianismo, os valores da salvação. Começa então a nascer ramos de pessoas com declínio no evangelho, apostatando, ou seja, o abandono da fé, muita gente abandonando a fé. Igrejas, por exemplo, se nós olharmos a igreja da Europa, muitas igrejas foram fechadas porque os membros simplesmente sumiu. Muitas igrejas passaram a ser cinema na Europa. A Europa hoje tem sido devastada, o cristianismo tem sido devastado porque lá atrás a Europa foi o berço do evangelho. A Europa teve um papel muito importante na disseminação do evangelho. E hoje a Europa está totalmente devastada com relação ao cristianismo. Então a apostasia, ela impera no nosso período. Nós precisamos entender, queridos, que apesar de cada igreja ela ter o entendimento de que ela tem a sua fase predominante desde Cristo até agora, ou seja, houve uma predominância. Porém, todas elas estão presentes em todas as épocas. Por exemplo, vamos dar exemplo. Nós temos uma igreja apóstata, que nós estamos falando agora da igreja de Laodiceia da Europa, que está na Europa. Muitas pessoas no Brasil, inclusive, se nós olharmos no Brasil, está um evangelho apóstata. Muitas pessoas estão abandonando o evangelho, abrindo mão da sua salvação, abrindo mão, acreditando mais que Cristo não vai voltar, ou seja, abandonando o evangelho. Porém, nós temos pessoas sendo perseguidas lá na China, né? Na Coreia, nós temos lá na região onde estão os muçulmanos, a região islâmica está
é crescente ou é muito forte. Nós temos cristãos sendo martirizados, tal qual lá na época da igreja de Esmirna. Ou seja, nós temos em todas as épocas parte de igrejas, ou seja, a igreja tanto de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em todo esse período, nós temos as igrejas presentes com seu papel presente, porém a predominância de cada uma delas em cada era dessa. E a era hoje predominante é a igreja de Laodiceia. Nós estamos nos últimos dias. A igreja de Laodiceia é a igreja que antecede a vinda de Cristo. Nós vamos ver no próximo vídeo que eu vou fazer sobre sinais. Queridos, nós estudamos aqui a videira, ela voltou a brotar. Israel renasceu na nossa época. A ciência, ela se multiplicou de tal forma que hoje, assim, se nós olharmos 100 anos atrás, talvez a geração de hoje não consegue compreender isso com tanta facilidade. Mas se olharmos há 100, 150 anos atrás para hoje, o que a humanidade cresceu em conhecimento, em evolução tecnológica, o homem foi à lua, aviões, televisão, internet, celular, enfim, toda essa gama de conhecimento, a parte de medicina, ela evoluiu de tal forma que, por exemplo, esse ano nós estamos numa pandemia e os estudiosos na área de medicina, né, estão elaborando uma vacina com em torno de 1 ano, coisa que lá atrás, há muitos anos atrás, isso era impossível de se fazer. Era algo quase que impossível. Mas hoje, com toda a tecnologia, toda a ciência, todos os recursos que nós temos, consegue-se fazer uma vacina com tanta rapidez e testar em massa tantas pessoas e obter resultados, comparar resultados, enfim. Nós temos hoje algo muito grande que é a ciência se multiplicando. Então, se nós olharmos os sinais, eles estão se culminando, eles estão se fechando. A última igreja, Laodiceia, está predominando hoje em dia. Israel se levantou, a ciência se multiplicou. Os sinais da terra que está acontecendo, terremotos, maremotos, tufão, enfim, os sinais, a terra está gemendo. Querido, nós estamos nos últimos dias. Esses estudos é muito pouco para trazer para você como que nós estamos nos dias e nós, muitas das vezes, estamos desapercebidos quanto a isso. Nós precisamos entender que o Senhor está às portas, está voltando. A igreja está na sua última era e Cristo está às portas. Que você possa compreender isso, que o Espírito Santo possa trazer clareza a você a respeito dessa etapa do estudo. Eu sei que é um complexo, é muito rápido, tinha muita coisa para se falar, poderia se falar de cada uma dessas igrejas e o papel dela em cada era, mas acho que o importante é o entendimento, esse entendimento ficar para a gente. E que você possa então ser despertado a estudar mais sobre isso, tá? Que o Senhor possa completar no seu coração, que você possa entender a época em que você está vivendo, o instante em que a igreja está passando e que Cristo está às portas. Ele poderia voltar hoje. Ele poderia voltar hoje, sabe? Então, nós temos que entender o grande perigo que nós, como cristãos, que não está levando a sério o Evangelho, está correndo.
o grande perigo que nós, como cristãos, que não está aos pés do Senhor, está correndo. Então, endireita-te. Como diz lá em Apocalipse, capítulo 3, o Senhor dizendo para a igreja de Laodiceia: recomendo que lave os seus olhos com colírio e que vistam a veste branca, sabe? Compre ouro purificado no fogo, que nós possamos estar ciente deste momento que nós estamos passando e que o Senhor possa abençoar a sua vida, fortalecer os seus laços, os seus relacionamentos, principalmente dentro da igreja, que os seus laços cristãos possam ser renovados, fortalecidos, que dentro da sua família os laços familiares possam ser renovados e fortalecidos, que o amor entre cada um de vocês possa estar realmente sendo visto por quem está de fora, tá? Que a relação familiar possa estar reinando, a paz possa estar reinando na sua casa, que o relacionamento entre casais possam estar forte, firme, conforme a tua palavra, o homem sendo respeitado como cabeça da casa, a mulher sendo amada pelo seu marido, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Que nós possamos estar cientes do nosso papel na sociedade, como cristãos, na família, que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém.